E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você tá? O último vídeo que fizemos foi dia 8, né? Dia das Mulheres. Já tem um tempo que fizemos um vídeo aqui, longo um pouquinho. E aí, hoje, mais um vídeo para você. Quero lembrar você, para você se inscrever no canal, aproveitar aí, dar um like, também compartilhe aí o canal, divulgue o canal. Lembrando a você também que todo dia, 7 da manhã, nós temos a leitura da palavra aqui no canal, nós temos oração. E se você entende que precisa buscar a Deus, esteja conosco na nossa live todo dia de manhã. Já estamos há 62 dias ininterruptos buscando a Deus nessa live. Vamos lá, vamos para a reflexão, para nós analisarmos um texto bíblico. É um texto bíblico em que nos chama muita atenção quando Jesus, ele diz assim em Marcos, Jesus vindo da oração, a Bíblia diz assim que depara-se com Jesus um leproso e pergunta para ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E o texto diz que Jesus vira para ele e fala: eu quero ser limpo. É interessante você ver isso, por quê? Porque a cura e o milagre, ela é única e exclusivamente de Deus. Agora, a atitude daquele homem foi interessante, porque ele visualiza em Jesus uma pessoa capaz de resolver aquela questão. Mas ele tem uma condicional. Ele depende da boa vontade de Jesus. E por ele não entender qual seria a reação de Jesus, ele fala que, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Ou seja, o poder o Senhor tem. A questão em jogo não é o poder. O que está em jogo é o Senhor querer, porque eu sou um homem leproso. E antigamente a lepra era uma representação de que aquela pessoa foi amaldiçoada. Era como se fosse o pecado hoje. Está debaixo de maldição, debaixo de pecado. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, eu quero, como se dissesse, curar, perdoar o seu pecado. O que é interessante é que quando Jesus fala isso e o homem olha e observa, não conta a história qual é o nome desse homem. Mas o que é interessante nessa história é ele se apresentar para Jesus depois de Jesus voltar da oração. O problema muitas das vezes nosso é que nós não queremos nos apresentar diante de Deus. Sendo que a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele nos conhece. E por pior que seja o problema enfrentado, ou aquilo que você tenha feito, o mais inteligente é apresentar essa culpa diante de Deus. O homem chega para Deus, para Jesus e fala: Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. A Bíblia diz que Jesus purifica esse homem. Ou seja, esse homem saiu restaurado não só da lepra, ele saiu restaurado também da sua vida espiritual. Estava em paz consigo, porque ele tirou um peso de uma maldição que acompanhava a vida dele. Nesse dia de hoje eu quero dizer para você que o que mais aprisiona e nos prende são as maldições, o pecado. E é interessante que Jesus fala assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu e você temos que entender, e eu quero que você entenda bem essa questão, é que a lepra, que hoje é conhecida como a hanseníase, é a mesma doença, era algo que afastava do convívio, afastava do momento em família, dos amigos. Todo leproso teria que viver isolado, teria que
ter na sua vida a consciência de que se chegasse alguém limpo próximo a ele, tinha que se identificar. Quer dizer, uma condição totalmente subjugado, ele escravizado pela lepra. Assim também somos nós. Porém, a história começa a mudar quando Jesus entra no cenário. A tua história só vai mudar quando Jesus entrar no cenário. Quando entrar nessa batalha. Agora, uma das coisas que é um ensinamento tremendo nessa questão é que quando ele fala assim, Senhor, se tu quiseres, me lembra algumas pessoas orando a Deus. Há muitas pessoas que orando a Deus, eles oram a Deus e dizem o seguinte, vai orar para curar. E ele vai falar, Senhor, se for a tua vontade. Essa questão de você falar se for a tua vontade, me parece mais falta de convicção que aquilo vai acontecer do que submissão sobre a vontade de Deus. E isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o resultado da cura, ela só vem através da iniciação da fé. A Bíblia diz o quê? A oração da fé salvará o doente. E se houver pecado, ele será perdoado. Ou seja, se a fé realmente estiver conectada com a crença de que a cura vai acontecer, a probabilidade dela acontecer é igual a esse resultado desse homem. Quando ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Qual foi a resposta de Deus? Eu quero. Por quê? Porque a vontade de Deus é curar. Agora, há os empecilhos também. Quais são os empecilhos? Os empecilhos são a questão do que eu acabei de falar antes. A Bíblia diz o seguinte, que a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. O profeta Isaías fez essa declaração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? É o pecado não arrependido. Simples assim, para nós ficarmos melhor para entender. É uma vida deliberada de pecado. Ou seja, não é um ato de pecado, é um ato de viver. É um status quo do pecado. E aí essa é a iniquidade. Isso realmente traz uma barreira para a cura. Apesar de que em Tiago a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e se houver pecado eles serão perdoados. Ou seja, até nessa condição Deus quer que nós venhamos ser curados. Então quero dizer para você que a posição daquele homem chegando para Jesus dizendo, Senhor, eu quero ser curado. E Jesus dizendo, Senhor, tu pode me curar se tu quiser. E Jesus vai e diz, eu quero te curar, cara. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? É restaurar a minha vida e a tua vida. A questão é que nós, verdadeiramente, temos dificuldade de entender isso. Mas que Ele quer curar, isso Ele quer. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Ele quer restaurar, e como diz o homem, você pode me tornar limpo, puro. É isso que o Espírito Santo faz em nós, nos purifica no processo de limpeza da nossa vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva no canal e vamos conosco nessa jornada.